Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao BNI Upcast, o podcast aqui do BNI Up da região de Jundiaí. Meu nome é Dalton Coutinho, estou como seu entrevistador hoje e aqui no podcast é um lugar para você conhecer melhor os empresários e empresárias que fazem parte desse maravilhoso grupo que nós estamos. Antes de nós começarmos com a nossa entrevista, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que são aqueles que viabilizam a existência desse podcast. Começando pela Engegrid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir custos operacionais. Ao instalar painéis solares, a sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com o retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro para o seu negócio, executando o seu projeto com a Engegrid. Nosso segundo patrocinador é a Metaplano Contábil. Precisa de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio? A Metaplano é muito mais do que um escritório tradicional. Eles são especialistas na contabilidade consultiva com foco total na resolução de problemas que facilitam a sua rotina empresarial. Com a Metaplano você esquece processos complicados, 1000 formulários e respostas demoradas. O trabalho deles é pautado na disponibilidade, pessoalidade e tudo dentro da legalidade, sem jeitinho brasileiro, oferecendo serviços agregados que vão muito além dos números, como orientação estratégica e suporte próximo em cada decisão do seu negócio. Então, se o que você precisa é de um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano. Nosso outro patrocinador é a Carvalho Trust. Soluções financeiras são só meios. O verdadeiro valor de um investimento está na criação de estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atenda às suas necessidades e não a daquele consultor que precisa bater meta e garantir sua comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende de pessoas e trabalha pelos seus objetivos. E o nosso último patrocinador, a Salcio Branding, que eu tenho a alegria de ser um sócio proprietário. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding e marca, eu vou te propor uma reflexão. O que é mais fácil manobrar, um carro hatch ou uma carreta? Conforme as empresas crescem, elas se tornam grandes carretas. Portanto, o melhor momento para você começar a sua manobra, a organizar o seu caminho, é enquanto o seu carro é pequeno. Esse processo fica mais barato, mais rápido e muito mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer organizar o seu direcionamento através de investimento em branding, chama a Salcio que com certeza nós vamos poder te ajudar. Como apoiador temos também a Murata Advogados, que está aqui nas nossas canequinhas, que também nos ajuda bastante no nosso processo. Aqui também a Murata, que ajuda na existência desse podcast. E agora vamos para o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Léo, se apresenta para o pessoal aí. Fala pessoal, bom dia. Eu sou o Leonardo, eu sou da Blue Bona Imóveis. Nós trabalhamos hoje no mercado aí de locação, compra e venda de imóveis. Maravilha, e vamos ao nosso entrevistado. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para o pessoal. Prazer, tudo bem? Carlos Moura, a gente atua no BNI como cadeira de Direito Imobiliário e Direito Condominial. Estamos aqui para esclarecer a dúvida de vocês têm, bater um papo contigo. Ah, maravilha. Todo mundo mora em condomínio, todo mundo tem dúvida com o advogado, todo mundo quer tirar um síndico, né? Todo mundo quer um síndico, um vizinho, por que não, né? Vamos lá. Cara, vamos começar entendendo um pouco sobre você. Conta um pouco pra gente sobre a sua história, de onde que você vem, do que você se alimenta, onde que você mora. Fala um pouquinho pra gente de você. Sou de São José dos Campos, né? Vale do Paraíba. Fui fazer faculdade em São Paulo, ficamos lá 15 anos, 16 anos mais ou menos. Em 2009 eu voltei para São José, cansei da capital, exigia muito da gente. E recomecei em São Paulo, em São José dos Campos, né? Bem lá eu tinha bastante conhecido, achei mais fácil. E ficamos lá até 2022. Aí eu casei, juntei com a dona Elaine e ela me roubou para Jundiaí. E estamos desde 22 abrindo porta, abrindo frente aqui na cidade de Jundiaí. A gente tem
4 anos juntos e profissionalmente aqui em Jurerê, 4, graças a Deus, está indo muito bem. Estamos numa ascendente bem grande. Que bacana. E você falou que você ficou 15 anos em São Paulo, então não foi só o tempo da faculdade, né? 15 anos. Com um bocadinho a mais. Como é que foi esse período lá? Foi difícil, né? A gente começar do zero, sem costa quente, juntou eu e um amigo meu e fomos faca no dente e fomos para cima. E graças a Deus, com o tempo a gente foi crescendo, só que, como eu disse, São Paulo estava exigindo demais, uma cidade que não estava me agregando mais, estava exigindo muito, e meus pais precisavam também de um certo cuidado. Aí eu voltei para São José, que tinha mais portas para serem abertas, e começamos lá de novo, né? Lá a gente comecei sozinho, juntei com um outro advogado lá, que a gente teve um probleminha. Depois a gente juntou com a doutora Juliana, que está lá, ela me dá retaguarda ainda em São José. E aí hoje a gente até atua lá em São José dos Campos, Vale do Paraíba inteiro, e aqui na região de Jundiaí. A gente fica aqui também. E tem algumas praças que a gente até usa. Uberlândia a gente atua também, São Paulo, né? A gente ainda tem a base lá que pode ser usada. E o que mais que a gente pode usar? Porto Alegre a gente tem como é que pode falar? Conhecido lá, tem um advogado colega. Um braço lá, né? Um braço lá. Maravilha, maravilha. E cara, como é que foi essa escolha? Você sempre quis ser advogado? Você estava até comendo. Queria jogar bola? Qual que era o teu negócio? Eu sempre fui muito de exatas, né? Sempre gostei muito de exatas. Meu pai é advogado. Aí, na época do vestibular, eu ia fazer desenho industrial. Mas era uma opção à época, né, que não tinha muito mercado. Hoje já tem. Então, eu falei, cara, não vai dar certo. Aí o escritório do meu pai estava bem, falei, quer saber? Vou fazer direito, tem a porta aberta ali, se não quiser também faz um concurso ou segue a carreira, que foi o que eu optei. Fiz a faculdade, a gente montou o escritório lá, juntou com o Dr. Rodrigo e tem uma grande amizade até hoje e começamos dali. Começamos com direito indenizatório, depois a gente começou com cobrança, aí a gente começou a entrar, acho que em 2005, no direito condominial. A gente já está com uma carreira aí de condomínio pelo menos 20, 22 anos aí. Caraca, que legal, bastante tempo. Muita história para contar. Algum know-how já conseguiu adquirir com isso, né? Condomínio. E o que é que assim, eu sei que para advogado isso é um pouco diferente, né? O empreender para o advogado é um pouco diferente, porque parece, pelo menos a percepção que eu tenho, é que é meio natural o advogado abrir um escritório quando ele se sente pronto para isso. Não é tão natural ele ir trabalhar para alguém. Sim. Mas o que te levou de fato a abrir? Porque na verdade você abriu 3, né? Você teve um em São Paulo, você teve um em Ribeirão e aí vem aqui. Eu tive um em São Paulo, abri um sozinho em São José, abri um juntado com o Dr. Jax lá, não deu certo, eu fiquei com a doutora Juliana e abri mais um agora aqui em Jundiaí. Tá, são 5 até. Sim. E como é que funciona isso para o advogado? Essa é sempre uma dúvida que eu sempre tive. Eu até entrevistei a doutora Lúcia e acabei não perguntando isso. Mas como é que funciona? Na minha, assim, eu até cheguei a fazer entrevista, processo seletivo em escritórios grandes em São Paulo. Mas só que a batata assando não podia ficar esperando um emprego, né? Entrou ali e começou a abrir a porta. Né? E o negócio foi embalando, foi crescendo, foi tomando forma e falou, vamos ser dono do próprio escritório. E desde então eu nunca optei por outro, né? A gente faz até colaboração com o escritório distante, ou junta com um amigo aqui, vamos supor, direito tributário, que a doutora Isabela atua lá com a gente. Eu não gosto de tributário, então vamos supor, posso fazer uma parceria com ela aqui e passo para ela fazer. Entendeu? A gente fez isso muito tempo com algumas outras atividades, alguns âmbitos do direito. Maravilha, maravilha. E falando tanto de história pessoal quanto profissional, me conta qual que foi o maior desafio ou o que mais te chama a atenção, te vem na memória dentro dessa trajetória toda? Eu recomeçar, ser perseverante, né? Ser resiliente e continuar. Porque como a gente fez a conta, foram 5 vezes, né? E não desistir. Se você desistir, vão te atropelar. Então você tem que ter uma resiliência bem grande e sempre continuar. E teve casos, assim, de que durante toda a sua trajetória que te fez falar assim, não, depois dessa eu não quero mais seguir no direito imobiliário? Quase todo dia, né? Isso, caso. Depois dessa eu não quero mais saber. Quase todo dia você olha umas decisões, ou a próprio cliente, né?
Teve uma cliente que chegou e falou: eu fui demitida por causa disso. Tinha dado um falso positivo de teste HIV. Falso positivo. Entramos com ação contra o hospital. Primeira pergunta que o juiz fez: o que aconteceu? Mandaram embora. Por quê? Porque mandaram embora. Mas o teste que HIV? Não tem nada a ver. Eu com meu sócio querendo eu pôr a água dentro. E a gente tava conversando. Ela vende, né? Você fica vendido. O cliente te vende e você não sabe o que fazer. Daí o juiz chegou e falou: o doutor vai querer continuar? Encerra, acabou. Encerra, vamos embora. Cada um pega as suas coisas. Então, assim, até um procedimento que a partir de então a gente começou a seguir, dependendo do cliente, a gente sente o cara não sabe muito o que está fazendo, ou o que ele quer, a gente já faz uma entrevista e assina junto, porque tá aqui, ó. E hoje dentro na parte de atuando com síndicos, né, ainda que o Dalton falou, uma coisa que a gente vê em muitos condomínios, principalmente como imobiliária, né, assim, cara, que reclamam de síndicos. E assim, hoje você vê que a maior reclamação de síndicos? O problema é o seguinte: o síndico, eu vejo da seguinte forma, que a gente já está trabalhando há muito tempo nisso aí. Tem muito síndico que ele não tem capacidade, não é capacidade, ele não está preparado para ser. O que acontece? Na grande maioria, o síndico ele tem uma bonificação da cota condominial. Então ele vê aquilo como uma vantagem. Então, vamos supor, tem uma assembleia aqui, nós estamos falando: o Dalton é o síndico, não quero ser mais o síndico. Olha, ninguém quer ser. Aí, deu um iluminado, chega e fala: lembra que tem a liberação da cota. Aí chega um qualquer lá e fala: eu quero ser. Aí, não sabe nem sequer o básico de administração. Já não é preparado. A origem do problema já vem aí. E outra coisa, ele acha que de ser síndico, ele tem um poder exacerbado, ele é um dono, um Deus. Realmente, ele tem que ter controlar os condôminos, né? Tem que estar ali monitorando para não deixar brigar, porque eu já vi briga muito feia acontecer. E aí acontece, começa desse despreparo, começa a virar uma bola de neve. Já chegamos ao condomínio que estava sem caixa por causa de erros de administração do próprio síndico. Maravilha. E assim, se fala, a gente já entrou no tema de trabalho aí, no direito condominial, que é a especialidade, né, que vocês têm no BNI. Mas qual que é o foco de atuação? Porque dentro do direito imobiliário tem um monte de coisa, não é só o condominial. Vamos tem lá, bastante coisa. Pelo BNI que a gente tem a cadeira imobiliário e condominial. O imobiliário, o Leonardo pode confirmar isso, a gente tem várias coisas. Tem a parte contratual, tem a parte de auxílio numa venda, a parte da due diligência, que você vai estudar e analisar a documentação para ver se o comprador se é viável, se o vendedor também, se não vai ter problema com o comprador. Então, tem essa parte junto com a administração da imobiliária, né? A imobiliária, além da corretagem, ela tem que ter o suporte de retaguarda jurídica. Imobiliária, eu estou, acho que, 12, não mais, 9, 5, uns 16, 17 anos atuando no ramo imobiliário também, né? Estou com um cliente lá que está praticamente esse período todo comigo. E a gente atua junto com ele. Ele tem uma dúvida, liga, o que a gente faz, principalmente com relação à fiança, com relação ao contrato de locação, a garantia do contrato. Tem o contrato sem garantia, tem o contrato com o fiador, tem o contrato com calção, tem o contrato com calção real, que geralmente ele dá um bem garantia, né? E a gente vai atuando nessa forma. E na imobiliária também a cobrança, a parte de despejo, quando o inquilino não paga, a parte de cobrança, quando o vendedor não paga a corretagem do imóvel vendido, e por aí vai. Isso é a parte imobiliária. Na parte de condomínio, a gente atua em duas frentes, tanto da parte do condomínio quanto do condômino, o morador, né? Porque geralmente, igual você comentou, tem um síndico que se exacerba, ele exagera na administração dele. O condomínio chega e reclama e tem as ferramentas para a gente tentar coibir ou até retirar ele do cargo de síndico. E o condomínio, sim, também tem muita demanda com relação aos moradores com problema, vazamento, tem um monte de cobrança também, que é o grande filão disso aí. Então tem todo esse envolvimento, todo esse conteúdo que a gente vai seguindo. Curioso. Uma dúvida aqui que surgiu.
Sempre que eu vou lá na reunião de condomínio, lá no meu prédio, eu tenho esse prazer de ir na reunião de condomínio. Quem vai, o ideal aí é todo mundo. Eu e mais 4 pessoas, a gente vai lá e sempre tem... 200 moradores. Tipo isso. E tem o advogado da administradora do condomínio. Então, assim, tem o advogado, ele é do condomínio. Eu sempre fico nessa dúvida. Ele é advogado do condomínio, ele é advogado da administradora? Varia. Qual que é o papel desse cara e se vocês fazem esse papel? Eu faço. Eu trabalho também com administrador de condomínio. Durante uma fase da minha vida, meu escritório era praticamente dentro de um administrador de condomínio. A gente ficava atuando muito para dar assistência a administrador de condomínio, né? Provavelmente, pelo que você está falando, ele é um advogado da administradora. Só que a gente que paga. Você paga um honorário porque o advogado está lá presencialmente para auxiliar a administradora e o condomínio. É raro, mas tem um condomínio que paga um advogado mensal e ele é o advogado do condomínio. Mas provavelmente, pelo que você está falando, ele é um advogado contratado da administradora que dá assessoria nas assembleias. Perfeito. Então, e esse trabalho vocês também fazem. Então, por exemplo, fazer contato com uma administradora faz sentido. Faz sentido. E olhando para o mercado, qual que você entende que é o diferencial do teu escritório hoje na comparação com outros escritórios que têm esse mesmo perfil de atuação? Vamos voltar um pouco no tempo. Agora, nessa época eu falei que a gente atuava em São Paulo, a gente sempre tinha o desejo de massificar o escritório, ter grande volume. A gente teve um contrato muito grande com uma indústria de celular. A gente é terceirizado no escritório grande de São Paulo. E a gente trabalhava muito. E não estava valendo a pena financeiramente pra gente. Um dia eu cheguei pro meu sócio e falei, não tá valendo a pena isso. Nossa sala de reunião era só telefone. A gente queria atender um outro cliente, ficava meio constrangido até. E a gente começou a mudar o perfil. Porque na época a gente se usa isso, seria uma advocacia de boutique. Então seria uma advocacia mais presencial, mais pessoal, mais próxima do cliente. Você pega um escritório grande, eu quero falar com o doutor Leonardo. Ele não está aqui, fala com o Dalton. Só que você não sabe o que está acontecendo na carteira dele. A gente não, a gente tem essa proximidade. O máximo vai acontecer, espera só um pouquinho, só vou confirmar. Baixa, confirma e liga de novo para o cliente. Ter essa pronta resposta também. A gente diminuiu o escritório, às vezes certos clientes conseguem até cobrar um pouco a mais para dar essa atenção maior para o cliente. E isso em todas as áreas que a gente, tanto na imobiliária quanto no condomínio. Perfeito, bacana, maravilha. E pode falar? Não, e nessa eu tava pensando, né? A gente tava falando de síndico, muitas vezes desse cara na área condominial, do cara se candidatar lá, né? Não quero pagar a cota e vou entrar. Existe muita diferença hoje na questão do síndico profissional para uma empresa que faz administração? E tem o síndico profissional bom e o ruim também. Isso é como toda área. Mas há uma certa... Porque assim, tem o pessoal para o que a gente pode fazer? Especificando mais, preparando mais para assumir esse cargo. E como geralmente não está tendo condomínio que queira ser síndico, surgiu e está vindo uma crescente muito grande de demanda também, o síndico profissional. Então ele se capacita melhor, geralmente ele tem algum curso, no mínimo tem um curso técnico de administração, isso a gente tem constatado bastante, porque o cara tem noção do que faz. Aí depois que pega também, o cara já sabe o que tem que fazer ou não. Mas... já não é só um condomínio, né? O cara geralmente ele tem uma carteira 2, 3 ali, 3, 4, vai. Já consegue levar. Bacana. E quem que é o cliente ideal? Eu sei que vocês têm vários perfis de atuação, a gente falou, o administrador de condomínio, o condômino, o cara que está vendendo e alugando imóvel, imobiliário. Nessa carteira que a gente está atuando seria a imobiliária, né? Quem tem problema com imóvel, quer resolver alguma coisa, administrador de condomínio e os condôminos que tiveram algum problema, alguma eventualidade, alguma necessidade com relação à necessidade jurídica. Perfeito, bacana. Tem algum dos produtos ou dos serviços que o escritório presta que você entende que as pessoas ainda não conhecem ou que, em geral, as pessoas nem sabem que existe, que dá para usar? Que dá para acionar? Um negócio que assim, a gente vai virando o ano e vai atuar bastante com relação à holding patrimonial, que eles falam que é familiar. Isso na parte de imóvel aí. Porque vai vir uma
Tá vendo uma nova legislação? Nova legislação, vai aumentar a carga tributária em si, não, mas o policiamento com relação a isso vai. Né? A Receita vai ficar vigiando bem de perto isso. E o que a gente entende? Com a criação da holding, da empresa, você facilita muita coisa. A parte sucessória, o planejamento sucessório de família, quando tem uma família com filhos, alguma coisa, você já deixa aqui no meio, até você pode colocar isso no contrato social, né? Você pode planejar isso com eventualidade futura. A parte fiscal em si, eu acho que eu vejo como um bônus a parte fiscal, porque você provavelmente vai pagar menos imposto. Mas um grande lance também é essa parte sucessória, porque venha a falecer, vamos lá, a gente cria uma família, pai, mãe e 2 filhos. Põe pai e mãe ou os 4 como sócios e você já deixa planejando, já deixa previsto aquilo no contrato. Veio a faltar um pai, aquela cota vai para X. Veio a faltar a mãe, aquela cota vai para Y. Aí o que acontece? Você já deixa prontos os imóveis, você não precisa ficar regularizando essa matrícula, regularizando o imóvel, a propriedade do imóvel. Já está tudo na pessoa jurídica. Aí é só habilitar aquilo. E evita também de você acabar dilapidando o recurso, né? Sim. O Anderson falou de uma estatística num outro podcast que a gente estava, mas relacionado a seguro, que ele estava trazendo ali, que muitas vezes que muitas vezes, assim, um imóvel que é deixado de herança, que vai passando, né, na família, em 4 gerações ele morre, ele deixa de existir. Ele deixa de ser daquela família. Não vai deixar de existir, né, mas ele deixa de ser da família por conta de tributo. Vamos fazer um paralelo. Então, o pai e a mãe têm, vamos supor, 4 imóveis de 100 mil reais, né? Eles vieram a falecer, tem que fazer o inventário e passar isso para o nosso. Eles têm 2 filhos, tem que ficar 2 imóveis por cada filho. Tem que recolher imposto disso. Tem que olhar taxa de cartório disso, em toda uma verba. Quando você faz uma holding, você integraliza esses imóveis no capital social da empresa. Você vai pagar alguma custo de cartório uma vez, não precisa mais. E outro, o imóvel não mudou de titularidade, né? Ele continua da empresa. Por isso o que muda é o dono da empresa, né? Paga imposto de transmissão. Aliás, tem prefeitura que está cobrando ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Mas tá para julgar já no STF um recurso lá que a prefeitura, ela tem uma diferença lá que ela estava cobrando em cima dessa diferença, não é para cobrar. Parece que já tem voto suficiente para acabar com isso e vai ser um outro filão que a gente vai tentar depois ir para cima disso, mas é outro história. Entendi. E para a criação da holding, assim, a partir de um imóvel já dá ou assim, tem que ser no mínimo 2? Um imóvel já dá. Um imóvel a pessoa já consegue fazer isso. É que assim, vale a pena, né? A gente está estudando agora esse negócio do CPF do imóvel, que seriam 3 para mais, 4 para mais, mas a gente não já é interessante por causa dessa facilidade futura da perda do proprietário. E com a criação da holding, até na questão desses imóveis, um exemplo, a pessoa tem 4 imóveis e os 4 imóveis estão locados. Está previsto agora, né, para vir uma lei, a questão da declaração do imposto em cima disso. Aí com a holding ele também consegue a questão da diminuição de valores e a declaração desse imposto? O imposto vai ser em cima da pessoa jurídica, não da pessoa física. Então a alíquota cai bastante. Cai de quase 27,5%, cai lá para 8%, 9%. Nossa, é uma bela queda. Você pensar num imóvel aí, vamos falar dos 100 mil reais, que hoje quase não tem, se você for lá de qualquer região metropolitana. Você está falando de pagar, ao invés de pagar 27 mil de imposto, você está falando de pagar 8. Então é 20 mil reais de economia a cada 100. Você põe um aluguel de 10 mil reais, vai dar uma diferença de 12 mil, 15 mil no ano. É bastante coisa. E cara, conta pra mim, tem alguma história dessa sua carreira, agora falando profissionalmente, que foi mais interessante e que ajude pra a gente a entender um pouco mais o valor e como é que funciona o teu trabalho na parte condominial, imobiliária? Como assim, não? Não, uma história que você lembre, um caso mais específico, uma situação, alguma intermediação que você teve que fazer, condômino síndico, alguma coisa assim. Eu tô atuando como um advogado num cliente que desistiu de uma compra. Eu tinha assinado o contrato, a intenção de compra e venda, então já amarrou o negócio ali. Só que tinha uma cláusula no contrato que se tivesse problema com relação à parte de financiamento do imóvel, ele poderia sair do contrato.
Tá, tipo, se o financiamento não fosse aprovado pelo banco, E deu um problema assim. no laudo do imóvel. E ele desistiu, realmente é um negócio bem assim. E a imobiliária veio para cima dele. Mas foi um negócio meio pessoal, a gente estava vendo que isso aí foi bem pessoal. E a gente conseguiu derrubar isso. E havia uma cobrança de 200 mil mais ou menos. Nossa. Multa mais a comissão de corretagem. A imobiliária queria que ele pagasse a comissão pela venda, mesmo sem ele ter comprado. Ele desistiu do negócio. Porque ele assinou o contrato. É uma prática normal. É normal. É normal no mercado, né? Falando como imobiliária, é muito normal. Então, assim, eu vendi a casa para você. Então, você assinou o contrato, eu decidi comprar mesmo. Então, assim, o comissionamento ele fica travado. Então, assim, você pode exigir isso. Só que aí, assim, vai depender de cláusulas de como vai ser colocado no contrato. Né? E contrato, ele poderia ter chamado, negociado, mas houve um picuinha entre o imobiliário. O vendedor em si não estava nem aí, mas teve um picuinha em si com relação ao imobiliário e o comprador. Mas já vi caso também de desistir, chamou aqui e falou assim, deu problema, vamos resolver? Tá aqui, a minha situação é a seguinte, minha carta de crédito não está contemplando o valor do imóvel que você tem. Seu imóvel vale menos. Opa, então vamos resolver isso aqui. Eu já vi um caso semelhante, aconteceu isso. Eles chamaram, as partes chegaram a um acordo, não, tá aqui, devolve o sinal e rescindiu o contrato. E segue a vida. Dá para chegar num acordo, não precisa ir para via Tem judicial. um problema, nesse caso dele, então mudou aqui a situação, vamos aditar uma forma de pagamento. Você adita o contrato, tem que colocar mais 100 mil reais. Mas eu consigo colocar em 10 mil por mês. Você faz um aditamento, você faz um anexo ao contrato para falar. Daí seria 2 em 1, mais ou menos, né? Para resumir. Para explicar a situação, seria mais ou menos essa. Maravilha. E vamos falar um pouquinho de futuro, cara. Como é que você imagina o seu escritório daqui a 5 anos? A gente quer crescer, é óbvio, né? A gente sempre tem que pensar para cima e voar o mais alto possível. Mas dentro dessa proposta que a gente tem, um atendimento pessoal, um atendimento bem próximo, sem fugir dessa característica nossa. Então a gente quer ter uma imobiliária, a gente quer ter 2, 3, 4 imobiliárias, mas nesse sentido, né? A gente ter essa proximidade com o cliente. E aí é legal, né? Que você fala isso e eu me identifico bastante, porque eu tenho esse mesmo perfil de atendimento no meu negócio, na minha empresa, e uma das coisas que eu me pego pensando é exatamente isso. Eu quero crescer, mas até onde eu consigo, ou como que eu vou conseguir crescer mantendo essa proximidade dos meus clientes? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Vai chegar uma hora que você cresce ou você limita. Você não vai conseguir dar a mesma atenção para muito cliente, né? Mas é tentar aumentar o máximo possível. Hoje a tecnologia que você tem, você consegue dar conta disso, Já facilita fica tudo bastante, mais na mão. Então a gente tem uma perspectiva de crescer bastante dando essa atenção, né? A gente tem canal de comunicação por e-mail, telefone, WhatsApp. Precisou, tem dúvida, no máximo que acontecer, me dá um minutinho eu já falo. Mas não fica sem resposta, a resposta é o mais séria possível, justamente por essa característica que a gente quer manter. Maravilha. Que é o diferencial, né? Que você pega... E assim, às vezes tem cliente, já vejo, tem advogado que tem pouco cliente, não tá nem aí com o cliente dele. Aí não dá. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho de BNI, já caminhando para o nosso terço final aqui. Como é que você conheceu o BNI, cara? BNI, nosso querido, amado Marco. Clássico. Eu acho que já teve mais gente que falou isso do que no podcast do que... É o seguinte, a gente mudou de apartamento aqui e estava tendo um problema no condomínio com um terno lá. E a minha esposa reconheceu uma amiga dela lá no condomínio e tava esse alvoroço lá. Ela pediu assim, dá uma olhada nisso aqui. Falei, não, daqui deixa eu resolver. Fiz uma carta lá, dei uma orientada, dei uma organizada no que eles estavam querendo e meio que resolveu a situação. Aí o Marco ficou bem próximo. E aí com esse tempo, o tempo foi passando, a gente ficou bem próximo. Aí o Marco, ele me convidou. Vamos lá na reunião. Fiz uma primeira online e fiz 2 presenciais. Você é mais ou menos da mesma época que eu entrei, você entrou um pouquinho antes que eu. Aí me surpreendi, claro, que assim, e não conhecia também. Né? Eu não conhecia, não sabia que tinha. E você vai pegando o corpo, eu entrei, eu achei legal a proposta e falei, é uma porta de entrada na cidade e a gente conhecer pessoas também, né? Pela proposta do BNI. E graças a Deus está indo muito bem, estamos
tendo referência, dando referência também, fazendo a parte dos dois lados, não só receber quanto conceder também. Uhum. Eu me identifico bastante quando você fala isso, porque eu tive o mesmo problema, eu também não sou daqui, só que eu já estava aqui há bastante tempo quando eu entrei no BNI, eu tô aqui em Jundiaí tem 8 anos já. E, cara, o BNI pra mim, uma das coisas que mais mudou é que agora eu conheço pessoas. A gente passa a conhecer gente, né? Você vai nos lugares onde você conhece as pessoas, abre-se muitas portas, isso é muito positivo, cara. É um defeito que eu tenho que me ir, eu queria ir nos outros grupos aqui da cidade, que eu não conseguia ainda. É sempre bom, sempre bom. Pra conhecer mesmo. Não, realmente o BNI, ele vira uma família, né? Eu brinco que essa final de semana, eu saí com minha esposa e meus filhos, assim, saí e encontrei a Carol. Aí saí e encontrei com o Marco. Ela falou assim, onde você conhece? É do BNI. É do BNI. Ela falou, caraca, é todo mundo do BNI. Eu falei, a gente é uma família grande lá no BNI. E eu falei assim, é o que o Dalton falou, você acaba conhecendo pessoas. Cria esse vínculo, né? Cria. Alguns mais, outros menos, mas cria esse vínculo. Não, e assim, né, aí tem o fluxo de convidados, tem bastante gente que frequenta, que vai nas reuniões, mesmo que, cara, é muito difícil não ter um lugar, ainda mais considerando que Jundiaí é uma cidade fisicamente pequena. Sim. Então é muito difícil você ir num lugar e não conhecer, hoje em dia eu falo que é muito difícil ir num lugar e não reconhecer ninguém, não ter ninguém para cumprimentar que seja. Aí você vê que tem os aventureiros, né? Sim. E eles mesmos se excluem, então não tem jeito. É engraçado isso. É a famosa seleção natural, né? Não, minha esposa, ela brinca comigo, ela fala, eu conheci um cara que não conhecia ninguém, que não falava com ninguém, ficava sempre no mesmo grupo de amigos. E agora eu tô com um vereador, que sai cumprimentando todo mundo e tal. Pô, é um vereadorzinho, e é mais ou menos isso, assim, a gente vai... É o oposto da minha pessoa lá em São José. São José conhece muita gente, então pra qualquer lugar você vai... Esse dia eu fui para São José, tinha 2 audiências de manhã. Aí eu falei, cara, não vou arriscar ir amanhã cedo, vou agora à noite. Saí daqui à noite, umas 10 horas. Cheguei em São José, passei na padaria para comprar um negócio para comer, para ir para casa da minha mãe. Tinha 2 conhecidos lá já. Segunda-feira à noite. 1h da manhã na padaria. E assim, a meta é essa, você começar a fazer isso aqui. E aos pouquinhos a gente vai construindo essa afinidade. Legal. E conta pra mim, o que você sentiu que mudou mais, além dessa questão de conhecer gente, na sua vida pessoal, profissional, depois que você entrou no grupo? Assim, você começa a aprender, né? Você aprende muito. Porque, assim, por mais que eu seja conhecido, mas a parte de negócios ela não era tão grande. E agora você começa a criar essa parte da proposta do networking do BNI. Você começa a criar vínculo, e vínculo não só afetivo, a amizade, como o vínculo profissional de visando o negócio. Isso eu achei que eu cresci bastante aqui, que não tinha tanto. Ou seja, olha, a pessoa não no interesse só financeiro, mas você começa a fazer as duas coisas concomitantemente. Legal. Bacana. E qual que foi a coisa mais marcante que aconteceu relacionada ao BNI nesse período que você está no grupo? As referências, eu acho. Você começa a vir referência de quem você não esperava. Ou pedido, ou me ajuda aqui. E aí isso eu achei bastante interessante. Bacana, legal. E como que você enxerga a importância do networking, não só do BNI, mas do networking de uma maneira geral, para o teu negócio? Importantíssimo. Porque o advogado, principalmente eu que é um advogado, vamos dizer, de pequeno porte, é o boca a boca. Se não tem outra saída, se não for network, não vai ter. Até porque advogado tem muita limitação em termos de publicidade, comunicação. Eu ia falar isso, a gente está muito engessado, a gente não pode fazer a propaganda. Entendi, perfeito, maravilha. Tem mais alguma pergunta, Léo, antes da gente ir pro fechamento? Não, acredito que questionou bastante. A gente tem muita sinergia no nosso negócio, mas é isso aí. O direito condominial, ele abrange muita coisa, né? Desde a gente falar lá com o síndico, um cacho de abelha aqui na minha janela e o cara não resolveu. Assim, condomínio é muito divertido, assim.
Depois você passa o estresse. Depois de para trás, você começa a dar risada dos caras, né? O nego jogava bala numa sacada na cabeça do nego. O louco. Cheguei, o cara, vem cá, que tá dizendo meu ligo. Chegamos no condomínio, só vejo o cara assim, pegou no carro do nego assim embaixo. Nossa, cara. Não, isso é História, depois a gente cria, faz um podcast só de história. só de história. Histórias de condomínio, vamos fazer. Aí vai, cara. Você tem um monte. Boa que a gente pode censurar o nome de todo mundo, conta só as histórias e faz uns negócios de IA com as imagens do que poderia ser. É verdade. Para a gente fechar então, Dr. Carlos, deixa uma mensagem para quem está começando agora no empreendedorismo, para quem está começando a sua jornada agora, para aquela câmera ali, ó, aquela câmera branquinha. Deixa uma mensagem para a gente. E essa foi a única coisa do roteiro que eu não avisei para ele que vai acontecer. Sempre seja perseverante, não desista. Sempre tem uma porta para abrir. Eu já recomecei 5 vezes. Não é fácil. Chega em qualquer carreira que seja. É muito difícil se você não tem um padrinho, um pai, alguma coisa. Então você tem que começar, arregaça a manga, não desiste. E seja honesto, né? Acho que acima de tudo, seja honesto com o seu cliente. Não chegue para ele e fala, eu acho que vou ganhar 20 mil reais na sua conta. Você vai chegar no processo e perde, o cara vai chegar, mas como é que você faz? Eu não consigo, assim, que a gente fala, vender sentença. Nunca fiz isso. Eu sempre dou a resposta que eu vejo correta. A chance de ganhar, de vitória é muito grande. Mas pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa assim. A gente pode trabalhar na porcentagem, mas tem que ser honesto, ser leal também. Né? Se você é leal ao cliente, não passar a perna, não querer deslumbrar algo que você não merece. E é isso. Muito bom, muito bom. E fechando aqui de verdade agora, onde que as pessoas podem te encontrar, Beto? Vai ser... pessoal, às vezes eu chamo de Beto, que é como eu estou acostumado a chamar, é Carlos Moura, é doutor, enfim, todos servem, Betão. né? Acho que todos funcionam, mas independente, como é que o pessoal pode te achar? Rede social, site, sinal de fumaça, pombo correio? Tem o site, né? O site é mmbs.adv.br. O Instagram, eu acho que é Machado Moura ADV. E tem o Liquidinho, acho que é Machado Moura ADV também. Acho que os principais meios de contato são esses. Perfeito. E também você encontra o Dr. Carlos Beto Betão. todas as quintas-feiras, a partir das 6h30 da manhã, lá na nossa reunião no BNI Up Jundiaí. Você já está previamente convidado, você que está assistindo, para estar lá com a gente. Doutor, muito obrigado pelo papo. Obrigado, doutor. Foi um prazer. Obrigadão. Muito obrigado a você que assistiu aqui até agora. Quero reforçar um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Engegrid, a Metaplano, a Carvalho Trust, a Salcio Branding, a Murata Advogados também, e agradecer a todo o grupo e a você que está assistindo a gente aqui até agora. Espero que tenha sido um período que te acrescentou alguma coisa, que te ajude de alguma forma e que a gente possa se ver no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.